Tá certo? Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículos 6 em diante. Eu vou passar para vocês a ordem, como eu monto toda a mensagem. Mas antes, é importante que vocês aprendam a desenvolver um jeito de estudar a Bíblia que os ajude a entender o sentido original do texto. Que maneira é essa? Em primeiro lugar, não abra as Escrituras como caixa de promessa. Não leiam textos aleatórios, textos sem sentido, textos desconectados um do outro. Hoje eu leio o Salmo 23, amanhã eu leio o Provérbios 5, no outro dia eu leio um capítulo de 1 Coríntios, ou eu faço a minha leitura bíblica através dos devocionários. Eu pego o Pão Diário, o material da Rádio Transmundial, devocional para casais, pronto. Tem um versículo bíblico, aí tem alguém que traz um comentário de uma página sobre aquele versículo bíblico. Pronto, li a Bíblia. Não, você não leu a Bíblia, você leu um devocional diário. O que eu sugiro é, escolha livros bíblicos para suas devocionais diárias. Você vai escolher a carta de Paulo aos Filipenses. Ok, vou começar daqui 3 dias a minha reflexão diária na carta de Paulo aos Filipenses. Se é daqui 3 dias, invista esses 2 primeiros dias que antecedem o início da leitura de Filipenses, estudando todo o pano de fundo da carta de Paulo aos Filipenses. Eu coloquei no grupo, estava no grupo do módulo passado, ferramentas para compreender a Bíblia, e coloquei semana passada nesse grupo um compêndio de quase 300 livros, onde eu dividi por categorias: comentários, Antigo Testamento e Novo Testamento, introdução bíblica, livros de apoio, dicionários e enciclopédias. Vá nos comentários em Novo Testamento e abra 2 ou 3 livros sobre Filipenses. Não leia o comentário, você lerá a introdução do comentário, que fala quem escreveu Filipenses, quando foi escrita a carta de Paulo aos Filipenses, qual foi o pano de fundo que motivou a escrita da carta, quais são as temáticas teológicas que Paulo trata em Filipenses, qual é o esboço, a maneira como ele organiza a ideia em Filipenses. Depois leia um outro comentário. Volte nesse mesmo link que eu enviei para vocês, salve no seu computador de preferência, deixe salvo em seu smartphone, num arquivo nas nuvens para você abrir em qualquer lugar, estando em viagem, estando em casa, estando num hotel, e abra, além dos comentários, as introduções. Você perceberá que há livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vá lá, na introdução ao Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, e faça esse mesmo exercício. Leia todo o pano de fundo, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, as temáticas teológicas. Se você quiser abrir no Google, eu sugiro que tome cuidado. É importante que a gente tenha certa maturidade para pesquisar na internet assuntos relacionados à Bíblia, porque nós temos no universo da internet muito conteúdo ruim. Esses quase 300 livros que eu passei são materiais sólidos, confiáveis e fiéis às Escrituras. Depois que vocês lerem 2 ou 3 introduções, você já terá um pouco de maturidade, filtro, para conseguir discernir conteúdo bom de ruim da internet. Aí você pode ir para o Google. Então é importante que você conheça todo o pano de fundo. A carta de Paulo aos Filipenses, por exemplo, foi escrita pelo apóstolo Paulo. A igreja que estava na cidade de Filipos, Paulo estava preso, e essa igreja sofria ameaças de perseguição. Havia muitos rumores de que o Império Romano apertaria o cerco contra a igreja. Isso significava que os cristãos seriam presos, perderiam seus bens, seriam obrigados a fugir de suas cidades, abandonar suas casas, se afastarem de família, de amigos, abandonarem uma história. Isso começou a gerar muita ansiedade na vida da igreja, sem contar que a igreja começa a ficar preocupada, porque o seu plantador, o seu apóstolo, o homem de maior influência sobre a vida daquela igreja, que era Paulo, estava preso. Então a igreja estava preocupada com Paulo. Paulo sabe de todas essas ameaças externas que rondam a vida da igreja. Paulo toma ciência das ameaças internas.
começou a existir problemas de brigas relacionais na igreja. Duas mulheres de grande envergadura na liderança, Evódia e Sintique, estavam brigadas. E a gente sabe que briga na igreja é um inferno, especialmente quando dois líderes carismáticos estão brigando. Um traz um grupo para si, o outro traz outro grupo para si, e a igreja rachada é terrível, um péssimo testemunho, e é um clima constrangedor. Paulo escreve também para dizer: essas duas líderes precisam sentar, olhar nos olhos, e tendo a mesma humildade de Cristo, que sendo Deus, não se apegou à sua glória, antes se esvaziou e nos serviu, que essas líderes resolvam seus problemas em humildade, para que a igreja volte a experimentar a paz interna, porque as lutas externas não tem como a gente resolver, agora os problemas internos a gente consegue. E aí Paulo escreve essa carta, em primeiro lugar para dizer à igreja que eles não deveriam se preocupar com seus sofrimentos, com as suas prisões, porque todos os dramas, as angústias, as perseguições de Paulo estavam debaixo do controle soberano de Deus, cooperavam para um fim muito melhor. Paulo estava preso, mas o evangelho não estava algemado. Muitas pessoas, por inveja de Paulo, pregavam a Cristo para tentar colocar uma pena maior sobre Paulo, mas ao pregarem a Cristo, mais pessoas se convertiam. E Paulo também diz no capítulo 1 que ele estava tendo a oportunidade de pregar o evangelho para toda a guarda romana, para governadores, juízes, e ele ainda aguardava uma audiência com o imperador romano. Olha como a prisão de Paulo, vista da perspectiva da soberania de Deus, era algo muito melhor que a sua libertação. Então Paulo escreve essa carta para consolar essa igreja, para acalmar essa igreja, para orientar essa igreja sobre como enfrentar as dificuldades externas e como enfrentar as dificuldades internas. E Paulo também escreve para imunizar essa igreja dos perigos dos falsos líderes. Um grupo de falsos líderes que estava dentro da igreja começou a ensinar que era necessário que a igreja obedecesse aos rituais do Antigo Testamento, a teologia das boas obras. E Paulo diz: olha, são cães, são falsos mestres, vocês precisam expurgar esses cães do meio de vocês. Isso ele fala no capítulo 3 de sua carta aos Filipenses. Então essa é a temática geral da carta de Paulo aos Filipenses, esse é o propósito de Paulo. Com base em tudo isso, você consegue ler a carta numa outra perspectiva. No capítulo 1, ele acalma a igreja, dizendo que suas prisões cooperam para um fim muito mais glorioso, que Deus é soberano, que as prisões de Paulo não retiram a soberania de Deus, e que a igreja não precisava se preocupar com suas algemas. Antes, suas algemas contribuíam para que o nome de Jesus fosse pregado aos poderosos. No capítulo 2, Paulo orienta essa igreja a se servirem mutuamente, tendo Jesus e seu exemplo de humildade como grande referencial para as nossas vidas, e vivendo nessa cultura atual, marcada por egoísmo, individualismo, onde nós queremos ser servidos no lugar de servir. O capítulo 2 de Filipenses é muito útil e muito atual. Paulo diz: olha para Cristo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Igreja aos Filipos, ainda que vocês vivam perseguições externas, ainda que vocês passem por problemas internos, vocês nunca podem perder de vista o privilégio que é servir uns aos outros. Qual é o referencial do serviço ao outro? É o serviço de Jesus por nós. Sendo Deus, a segunda pessoa da bendita Trindade, por meio de quem céus e terra foi criado, ele não se apegou a essa glória, antes se veste com pele e músculos, veia, sangue, cresce numa realidade de pecado ao seu redor, sem nunca ter cometido pecado, é feito maldição em nosso lugar através da cruz, oferece uma obra fiel a Deus, como perdão pelos nossos pecados, e por isso, por esse exemplo de humildade, Deus exalta Cristo, e todos aqueles que servem uns aos outros, tendo Cristo como referencial, também serão exaltados por Deus, da mesma maneira como Cristo foi exaltado. No capítulo 3, Paulo alerta a igreja do perigo dos falsos mestres, que em toda a história rondaria a igreja, e pode perceber nos dias atuais, e eu espero de coração que você não entenda essa minha frase fora do contexto, mas nos dias atuais,
o que o diabo mais usa para estragar o cristianismo é a igreja. Atualmente, onde o diabo mais exerce influência é dentro da igreja, porque é dentro da igreja onde se disseminam os falsos ensinos, é dentro da igreja onde se estimula o egoísmo. Você é filho do rei, você é filho do dono do ouro e da prata, você nasceu para ser vitorioso, o sofrimento é algo maldito em sua vida, você não pode aceitar isso. Note que o evangelho atual é pregado somente para massagear um ego banhado em egoísmo. Nós não ouvimos pregação sobre pecado, arrependimento, inferno, justiça e ira de Deus. O amor está se esfriando e um grande número de pregadores têm sido usados pelo diabo na promoção do esfriamento do amor e no realce do egoísmo dos crentes. Então, no capítulo 3, Paulo vai dizer: tomem cuidado com os cães. Eles sempre estiveram e sempre estarão dentro da igreja. Eles querem aprisionar a consciência das pessoas e afastá-las da humildade e do serviço ao outro. E aí no capítulo 4, Paulo vai tratar desses problemas de relacionamentos internos, com pessoas brigadas entre si, e ele mostra que isso tira a paz da igreja, isso traz preocupação, isso gera ansiedade. Uma igreja onde os líderes estão em discordância, e essa discordância impede com que os relacionamentos caminhem em paz, é uma igreja que vai se perder do eixo, vai começar briga interna, guetos, partidos políticos, grupos de relacionamento, brigado com o outro, e Paulo diz que isso traz muita preocupação, traz ansiedade, tira a paz. E no capítulo 4, caminhando para o final, Paulo vai orientar sobre como a igreja deve agir quando for marcada pela ansiedade e pelas preocupações. Ele termina agradecendo a Deus a oferta que a igreja enviou para ele, para que ele tivesse condições de custear sua prisão. Na época de Paulo, os presos é quem pagavam as suas prisões. As igrejas tinham que levantar ofertas para enviar para Paulo, e Filipenses levanta uma oferta e envia para Paulo, a fim de que Paulo pudesse pagar o salário dos soldados. É isso mesmo. Os presos tinham que pagar o salário de seus soldados, pagar a sua hospedagem e pagar a sua alimentação. E Paulo agradece à igreja pela oferta pródiga, pela oferta abundante que essa igreja envia a ele. Mas Paulo também diz que ainda que a igreja não tivesse enviado oferta, ele permaneceria sem ansiedade, porque ele poderia passar por qualquer coisa no Deus que o fortalece. E aí ele termina sua carta com as suas despedidas finais. Então esse é o teor geral da carta de Paulo aos Filipenses, que você conhecerá lendo a introdução de um comentário, a introdução de um dicionário, a introdução numa introdução bíblica. Tendo tudo isso como pano de fundo, o esboço da carta, a maneira como Paulo escreveu, os propósitos de Paulo, você abre a carta de Paulo aos Filipenses. Ao abrir, é importante que você tenha papel e caneta em mãos, um livrinho, comprou um caderno de matérias, escreva lá Filipenses, ou caderninhos individuais pequenos, Filipenses, e escreva autor, data, características teológicas, o esboço da carta. Depois você vai começar a estudar Filipenses. Você chegou no capítulo 4, que é o texto da nossa reflexão. Como é que eu defino o tamanho do texto? Olha só, o texto normalmente, ele tem início, meio e fim, e todo bloco de textos, ele tem que ter um assunto específico. Se você está lendo uma orientação na Bíblia sobre dízimo, e no versículo seguinte, ele começa a falar da ressurreição de Jesus, é porque aquele bloco de ensinamentos terminou. Então você vai pregar sobre aquele versículo X até o versículo Y, que tem um bloco de ensinamentos com uma única temática, que é sobre dízimos. Note isso em prática em Filipenses capítulo 4. Por favor. Versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique, as duas mulheres brigadas, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
Paulo orienta que essas duas líderes resolvam seus problemas e pede que Epafrodito, quem estava enviando essa carta, que ajude essas duas mulheres a se entenderem. Num determinado momento, pessoas têm um desentendimento tão grande que é necessário uma intervenção, é necessário um mediador para sentar e tentar trazer a conciliação. Note que no versículo 4, Paulo vai mudar de assunto. Alegrai-vos sempre no Senhor. No versículo 2, ele pede que duas líderes brigadas se reconciliem. Ele agora olha para toda a igreja e diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Paulo orienta essa igreja a viver em amor, a viver em relacionamentos saudáveis e a viverem contentes com a graça de Deus. Antes ele fala de duas líderes precisando resolver problemas, agora ele orienta a igreja a desenvolver um coração pacífico na presença de Deus, dando um bom testemunho para os de fora. Note que no versículo 6 em diante, o assunto muda levemente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Primeiro ele fala de relacionamentos separados, agora ele orienta a igreja a viver em paz na presença do mundo, e por fim, ele vai falar sobre ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vocês conseguiram perceber que o assunto mudou? Paulo poderia ter gastado um capítulo inteiro orientando Evódia e Síntique a resolverem seus problemas. Ele poderia ter investido 18 versículos nisso. Qual seria o seu bloco de texto para pregar? Os 18 versículos. Só que Paulo gastou apenas 2 versículos falando dos problemas entre Evódia e Síntique. Então, qual é o seu bloco de textos para pregar? Apenas esses 2 versículos. Porque é somente nesses 2 versículos que Paulo trata dos problemas de relacionamento entre Evódia e Síntique. Se ele tivesse gastado 18 versículos, você exporia, ensinaria, pregaria nos 18 versículos. Quais são os versículos onde Paulo fala sobre ansiedade? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele não termina por aí. Finalmente, irmãos, é para vencer a ansiedade. Tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha o versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado. No versículo 10, Paulo começa a agradecer a oferta que a igreja mandou para ele. Então o bloco de ensino sobre ansiedade vai do versículo 6 ao versículo 9. Pastor, como é que o senhor discerniu isso? Note o versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Note o final do versículo 9: e o Deus da paz. Paulo está falando da mesma paz de Deus. Como a paz de Deus toma conta de nós quando a gente fica imune à ansiedade. E aí vem a pergunta. Você tem que fazer perguntas enquanto lê o texto bíblico. Por que você acha que o versículo 5 e talvez o versículo 4 poderiam entrar num assunto sobre ansiedade? Por que há essa similaridade? Eu concordo com você. Porque olha só, nos versos 4 e 5, Paulo está dizendo: tenham alegria diante de Deus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens.
seja o amor de vocês, a paz de vocês, a alegria de vocês vista por todos os homens. E quando os homens de fora olham para nós, o que eles esperam ver são pessoas que se confiam em Deus, não são destruídas ou atormentadas pela ansiedade. Então, há uma certa relação. Há uma certa relação. Você pode usar isso de duas maneiras. Eu pregaria o versículo 6 a 9, e na conclusão, ou na hora da aplicação final, eu citaria os versos 4 a 5, porque é tão importante nós lutarmos contra as preocupações, a ansiedade, tudo aquilo que rouba a nossa paz e tira de nós a confiança em Deus. Porque as pessoas de fora precisam ver em nossas vidas, vidas que se alegram em Deus, vidas que experimentam contentamento com Deus e vidas que dão um bom testemunho. É o que Paulo nos diz nos versos 4 a 5. Eu concordo, viu, Alex? Só que eu optaria. Aí você começa a perceber que há liberdade de metodologia. O Alex poderia ler e explicar os versos 4 até 9, ou poderia fazer como eu faria, dos versos 6 a 9, e citar os versos 4 a 5 só no final, na conclusão. Ele poderia dizer: nós temos um chamado, viver o contentamento na presença de Deus, e esse contentamento, ele será vivido debaixo de pressões financeiras, pressões familiares, pressões emocionais. As pessoas que estão ao redor de nós, lendo as nossas vidas para saber se o Evangelho de fato nos transformou, desejam encontrar em nós pessoas com coração ajustado, que vivem em paz com Deus, mesmo diante das aflições. Uma das aflições que nos atormenta é a ansiedade. E aí você pode começar a expor o verso 6. Mas note que na introdução você citou como pano de fundo o verso 4 e 5. Também é possível. Também é possível. Ok, você definiu o seu bloco de ensinos. Resumindo, como é que eu defino o bloco de ensino? A quantidade de versículos pelo assunto. Mudou o assunto, você vai ficar limitado aos versículos anteriores. Palavras repetidas normalmente também delimitam um bloco de ensino. Em Hebreus capítulo 11, o autor aos Hebreus traz para nós a galeria dos heróis da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Pela fé Adão, pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Enoque, pela fé. Repete a expressão pela fé antes de descrever a ação de cada personagem. No capítulo 12, o autor aos Hebreus não repete mais a expressão fé e começa a falar sobre disciplina, que Deus disciplina o filho que ama. Você nota que o assunto mudou. E você, se fosse pregar Hebreus 11, você ia pregar todo um capítulo e talvez alguns versículos do 12, porque no capítulo 12 de Hebreus, o autor conclui: portanto, ele cita toda a galeria de heróis da fé e depois conclui: portanto, não desfaleçam nos problemas de vocês, nas aflições, sigam para o alvo, porque vocês têm essa nuvem de testemunhas, esses homens que viveram pela fé, e o chamado de vocês é viver pela fé. Como definir o limite de um texto? Palavras repetidas? O assunto mudou abruptamente. Pronto, você já tem o seu limite. Qual é o limite do meu texto? O seu texto pode ter 3 versículos, pode ter 6 versículos, pode ter 12 versículos, pode ter um capítulo inteiro, pode ser um pouco mais de um capítulo, dependerá da temática. Cada bloco de ensino bíblico fala sobre um único assunto. Nesse aqui, de Filipenses 4, Paulo fala sobre ansiedade, que aí pode ser do verso 4 ao verso 9, ou mais precisamente pode ser do verso 6 ao verso 9. Entendeu? Definir o bloco de texto. O que você vai fazer a seguir? Leia seu texto. 1 vez, 2 vezes, anote. Olha só, Paulo está dizendo que para eu lidar com a ansiedade, eu preciso, em primeiro lugar, levar tudo diante de Deus, e eu levo tudo diante de Deus pela petição,
pela oração e súplica com ações de graças. O resultado é a paz que excede todo entendimento vai guardar o meu coração. Paulo também diz que eu preciso mudar o meu jeito de pensar. Por que nós ficamos ansiosos? Porque a preocupação tira a nossa paz, nosso sono. Porque a gente começa a pensar de maneira errada. Então eu tenho que lidar com a fonte do meu problema, com a raiz, com a causa e não com os sintomas. E a causa está no meu jeito equivocado de pensar e enxergar a vida. Por isso, tudo que é bom, puro, verdadeiro, de boa fama, que tem virtude, que seja lícito, deve ocupar a minha mente. E a paz de Deus não mais vai montar guarda ao redor de mim, agora estará em mim. Note como o argumento de Paulo ele é progressivo. Quando eu levo tudo a Deus, a paz me guarda. Quando eu mudo o meu jeito de pensar a vida, a paz está em mim. É progressão, é profundidade. Você leu, tomou nota de tudo isso. Leia outras versões. Nova Versão Transformadora, que eu acho uma versão maravilhosa. Nova Versão Internacional, conhecida como NVI. Nova tradução na linguagem de hoje. Você não precisa, eu leio em inglês, eu lerei King James. Mas a Nova Versão Internacional é uma tradução literal da King James. Pode ler só em português. Nova Versão Internacional. E eu sugiro como uma última leitura, que é uma leitura mais livre, a tradução à mensagem de Eugene Peterson. Pronto. Você percebe que há expressões diferentes. Só fazer um exercício com vocês. Desse versículo 4 e 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Quando você lê numa outra tradução, olha como a cabeça abre. Eu vou ler aqui para vocês, Nova Versão Transformadora. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Percebe que ficou mais claro? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aí ele agora traduziu, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem, porque o Senhor virá em breve. Olha a mensagem, por exemplo, de Eugene Peterson. Celebrem o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias. Quero dizer, alegrem-se nele. Deixem bem claro a todos com quem se encontrarem que vocês estão do lado de Deus e Deus trabalha em vocês. Ajude as pessoas a entenderem que o Senhor está voltando. Eu lerei agora a nova tradução na linguagem de hoje. Tenham sempre alegria, unidos com Deus, repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não ficou mais claro que a expressão seja a vossa moderação conhecida de todos os homens? Ficou diferente, né? Então, quando você compara com outras versões, você adquire elementos diferentes do texto, sua compreensão do texto é alargada. Leu em outras versões, anotou tudo. Aí você vai para o degrau 3 da escada de interpretação bíblica, que é estudar o seu texto. Você vai pegar o seu texto, vai observar palavras que se repetem, crie o seu sistema de legendas. Palavras repetidas eu vou marcar com retângulo, verbos que são ordem eu vou circular, verbos no passado eu vou pôr um asterístico, verbos no futuro eu vou colocar um sublinhado. Eu tenho um marcador de texto amarelo, esse marcador de texto amarelo eu vou usar só para palavras que se repetem. Crie seu sistema de legenda, de maneira que quando você bater o olho no texto, você já identifique muitos elementos importantes. Palavras repetidas são fundamentais. E acima de tudo, observem algumas conjunções. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Essas conjunções vão mudar completamente a direção do texto. Fiquem muito atentos aos imperativos, que são ordens. As cartas no Novo Testamento
23 livros do Novo Testamento. Presta atenção, de 27 livros. Perdão, 27, 4 evangelhos, 23. Mais um, que é Atos, livro histórico, 22. De 27 livros, 22 livros são cartas. E todas as cartas são saturadas de imperativos, que são ordens. Faça isso, faça aquilo. Como povo salvo, como igreja de Jesus, vocês devem viver dessa maneira. Marquem os imperativos. Estudou o texto, viu as palavras que se repetem, prestou atenção nas ordens, observou as conjunções. Tem uma outra conjunção, que é a de conclusão. Portanto, por isso, é muito importante. Está concluindo toda uma linha de pensamento. Quando você chegar numa conjunção conclusiva, portanto, preste atenção nos versículos anteriores, porque todo um argumento foi desenvolvido para chegar àquela conclusão, e aquela conclusão provavelmente será a conclusão de sua mensagem, porque você vai expor o texto para chegar na conclusão, que é a própria conclusão do autor. Depois que você estudou esses elementos do texto, você está anotando tudo no seu caderno. Você vai dividir o texto em frases. E eu já ensinei isso muitas vezes. Filipenses capítulo 4, por exemplo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Uma frase. Eu colocaria entre parênteses ainda o que eu entendi. Paulo nos ordena a não sofrermos com ansiedade. Fecha parênteses. Em tudo, porém, outra frase, sejam conhecidas diante de Deus. Outra frase, eu colocaria entre parênteses, a solução para a ansiedade apontada por Paulo é eu levar toda a minha preocupação, toda, até Deus. Levar como até Deus? Paulo explica, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Eu dividiria as minhas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. O que cada uma dessas frases significa? Eu colocaria entre parênteses, petições, é levar todas as minhas preocupações, todas as minhas queixas, todas as minhas necessidades, todos os meus medos. Orações, eu colocaria entre parênteses. Quando eu oro, eu reconheço que Deus é soberano. Eu reconheço que eu preciso do seu agir, que eu preciso dele guardando minha mente e meu coração, que eu preciso da intervenção dele sobre a situação e sobre o meu coração. Pela súplica, entre parênteses, eu posso levar a Deus tudo da maneira como eu quiser, com gemidos, com lágrimas, ajoelhado, em pé, dirigindo, deitado, lavando louças, lavando roupa, limpando a casa, trabalhando, na fila de um banco, na fila de um hospital. Pela súplica, levar o meu coração junto, com as minhas preocupações, meus gemidos, meus medos, e falar para Deus. Eu até anotaria nesse momento, ilustração, 2 pontos, Salmo 3. Eu lembrei do Salmo 3, onde Davi, perseguido pelo seu filho, envelhecido com poucos soldados, no meio do deserto, leva até Deus sua angústia. São muitos os meus inimigos, são muitos os que se levantam contra mim e dizem, não tem mais salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, tu és quem exaltas a minha cabeça, tu és a minha glória. Eu deito e pego no sono. Davi deita e pega no sono, depois que ele levou todo o seu problema em súplica até Deus. Eu acordo porque o Senhor me sustenta. E quando Davi ora e entrega tudo a Deus, olha o resultado, não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Davi entrega a sua causa a Deus. Percebe que eu estou estudando o texto, já estou lembrando de outros textos, já coloquei ali como ilustração. Será a ilustração de um ponto que eu vou organizar no futuro. Aí eu coloco, com ações de graças, entre parênteses. Eu sou convocado a agradecer. Por que eu preciso agradecer? Faz pergunta para o texto, gente. Interpretação é fazer pergunta. E quando a resposta é boa, ela soa agradável aos ouvidos. Se a resposta não soar agradável aos ouvidos, é porque você não encontrou a resposta certa ainda.
Por que que para lidar com a ansiedade eu preciso, no final do processo, agradecer? Eu agradeço porque eu sei que quando eu entreguei toda a minha causa na presença de Deus, a minha oração foi ouvida e Deus atenderá no tempo dele, dizendo sim, dizendo não ou dizendo espere. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita, justa e agradável. Eu não tenho mais o que temer. Eu posso agradecer porque eu sei que Deus agirá. Eu sei que meu Redentor vive e eu sei que Ele cuidará do meu problema. Eu posso agradecer. Que bom, gente. Aí você dividiu o texto em frases. Aí você coloca: e a paz de Deus, outra frase, que excede todo o entendimento. Você tem que pôr parênteses aqui. Que excede todo o entendimento significa que a razão humana não explica. É uma paz que psicólogo não consegue dar, que a farmacologia atual não consegue produzir. A farmacologia, ela atua muitas vezes nos tornando meio que zumbis, gente atordoada, gente meio inerte. A farmacologia faz o nosso jeito de pensar ficar mais leve, mais lento, torna os nossos reflexos mais difíceis. Essa é a paz que a farmacologia oferece. A paz de Deus, ela extrapola a performance humana, a condição humana, os méritos humanos. É a paz que excede todo entendimento. O que Paulo nos diz é que algo sobrenatural começará a agir em nós. Agir como? Guardando coração e a mente em Cristo Jesus. Se você está estudando o texto, você vai perceber que a palavra guardar significa o escudo, vigilância, é montar guarda, é vigiar algo. Não é que a paz de Deus estará em nós, dentro de nós, mas ela vai montar um muro de proteção ao redor do nosso coração e da nossa mente. Ok, continua. Finalmente, irmãos, então eu resolvo a ansiedade não somente levando tudo a Deus. Tem aí o finalmente, por fim, irmãos. E aqui, gente, é importante nós perguntarmos: essas promessas são garantidas a todas as pessoas ou somente aos crentes? A paz de Deus habitará no coração de todas as pessoas ou somente no coração dos crentes? Sem fé é impossível agradar a Deus. Somente discípulos, filhos genuínos de Deus, entenderão as implicações espirituais de tudo isso. Somente filhos de Deus. O ano passado, eu vou dar um testemunho pessoal aqui. No final do primeiro semestre, eu estava vivendo um período de pressões internas e pressões externas muito grandes. Muito grandes. Eu creio que eu cheguei a me introduzir no universo da depressão. Muitas famílias saíram da igreja. Nós começamos a enfrentar uma crise financeira muito grande. Minha liderança e minha maneira de pastorear foram severamente questionados. E enquanto tudo isso acontecia, eu estava trabalhando demais, formando pregadores terça-noite, quarta-noite, domingo de manhã, longas horas, aconselhamento, pregando 6 vezes na semana. E eu ia para Deus e não entendia: Deus, por que está acontecendo tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? E pressões, pressões, pressões. E teve um domingo à tarde, no mês de junho do ano passado, que eu estava em repouso, o meu relógio apitou, 150 batimentos cardíacos. Passou um pouco, 168 batimento cardíaco, 115 batimento cardíaco, 160 batimento cardíaco. Eu falei: Deus do céu, será que eu estou infartando? Era domingo à tarde, eu preciso pregar agorinha.
estudei e vim para o culto. Cheguei para um médico ali na porta, ele disse: eu estou sentindo isso e isso, se acontecer alguma coisa no púlpito, você já sabe, você corre comigo. Deus me deu graça de terminar a pregação. Terminei a pregação, já corri para o hall e falei: me leva para o hospital. Ele foi muito gentil, pegou, me levou para o Ânima. Fiz toda a bateria de exames. O médico olhou para mim e disse: você não tem nada. E eu comecei a chorar com muita facilidade. Eu via filme de ação, estava chorando. Eu falei: estou com depressão. Será que eu vou ter que ir para psiquiatra? E, poxa, não tem nada contra, viu, gente? Eu indico muitas pessoas. Eu falei: eu vou parar tudo. Fui no cardiologista na semana, fiz todo tipo de exame. Ele virou para mim, um velhinho já, e disse: meu filho, você precisa desacelerar seu coração. Você está muito preocupado com as coisas dessa vida. Você precisa aprender a descansar, a viver essa vida mais leve, independente das pressões que colocam sobre você. Eu tomei uma paulada ouvindo isso de um homem que eu nem sei se crente era. Aí eu saí de férias por 30 dias. E tomei uma única decisão nessas férias. Eu falei: eu vou levar a palavra de Deus comigo. Eu vou passar um mês com muita prática de jejum. Porque quando você começa a ficar ansioso, receber pressões externas, você se esquece que Deus é soberano. Você se sobrecarrega no trabalho para tentar resolver os problemas. E você começa a confiar em você. Voltei para a intimidade com Deus através de sua palavra. Um mês de muito jejum. E naquele mês eu recebi uns convites. Um dos convites foi de uma igreja muito grande para eu pastoreá-la. Eu falei: Deus, se eu quer que eu saia da igreja? Se eu sou responsável por todos os problemas, é para eu sair da igreja? Responde para mim, Deus. E foi um mês com Bíblia, com oração e com um livro muito importante que Deus colocou no meu colo, chamado O Líder Emocionalmente Saudável. Eu li esse livro e Deus ministrava ao meu coração, com as escrituras e com o jejum, e Ele me chamando para depender dEle, me chamando para confiar nele, me chamando para levar toda a pressão e o fardo nele. Eu cheguei de férias no dia 3 de agosto, no domingo, que era 5 de agosto, eu não ia pregar, coloquei o pastor Neilon para pregar. Subi no púlpito, fiz a ordem de culto. No outro dia pela manhã, eu tinha que dar resposta para essa grande igreja que tinha me convidado para pastoreá-la. Uma igreja de 700 pessoas, uma igreja grande, em franco crescimento, com arrecadação 4 vezes a nossa. Numa grande cidade. E eu subi nesse púlpito e falei: Deus, eu tenho que dar resposta para esse pessoal amanhã de manhã. E eu não sei o que o Senhor quer da minha vida ainda, com relação ao futuro da igreja. Aí quando eu entrei por essa porta aqui, em um mês, lançando sobre Deus toda a minha ansiedade, muito choro, muito jejum, muita oração. Quando eu subo, entro por aqui, eu olho para a igreja, Deus, Ele derrama no meu coração uma renovação de amor por essa igreja tão grande. E Deus, Ele fala comigo de um jeito tão claro: descansa, essa igreja é minha, eu vou restaurá-la. Descansa, eu estou purificando essa igreja. Agora aguenta um pouco, mas descansa. No outro dia de manhã, o pessoal me ligou, agradeci o convite, disse não. No domingo seguinte, nós somos uma igreja de ponta de rua, um pouco escondida, nossa localização não é tão privilegiada. No outro domingo começa a chegar gente na igreja, 5 famílias num domingo, 8 famílias no outro, 10 famílias no outro, 5 famílias no outro, e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando. Em um ano a gente recebe 160 pessoas. No final do ano, Deus levanta recursos que pagam toda a nossa dívida, equilibram nossas finanças, pagam o salário, 13º e férias de todos os funcionários. E Deus muda a vida da igreja.
Aí entra onde eu quero dizer para vocês. Deus me chamou de volta para o exercício de algumas prioridades. Primeira coisa no seu dia, tenha vida com a palavra. Volte a jejuar, volte a chorar por suas angústias, volte a trazer até mim suas preocupações. Em um mês, Deus me livrou de me afundar num abismo onde muitos pastores estão, que é o da depressão. Deus me tirou daquilo. Em um mês. Deus me tirou do burnout, que tem levado muitos pastores a pensamentos. Deus me tirou disso. Esse texto aqui é verdadeiro, gente. É por isso que somente os irmãos vão compreender isso. Finalmente, irmãos. Somente os irmãos. Percebe? Essa história é minha. Eu poderia usar como ilustração no final da mensagem. É algo pessoal, é algo que mexe, e é uma experiência real de transformação. Aí eu dividiria em frases. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, tal, seja isso o que ocupe o vosso coração. Tem o versículo 9: o que aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, Paulo convoca isso, praticai. Você vai ter que responder, o que essa igreja viu em Paulo, aprendeu de Paulo, o que essa igreja recebeu de Paulo? Que independente da situação, continue andando com Deus. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo vai dizer: eu olho para trás e eu vejo tantos erros na minha vida, mas esses erros não determinam o meu presente e o meu futuro. Eu deixo o que ficou para trás e eu sigo agora olhando para o prêmio da soberana vocação em Cristo. É a frase da Dory, do Procurando Nemo: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Olha, mais uma ilustração. Enquanto você vai conversando, estudando o texto, vai pontuando tudo isso. Dividir o texto em frases. Aí você vai enxergar claramente o texto. Como é que eu não ando ansioso? Em primeiro lugar, levando tudo para a pessoa certa. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica, com ações de graças. Como eu resolvo a ansiedade? Mudando o meu jeito de pensar. Tudo que é bom, puro, verdadeiro, lícito, justo, de boa fama e que tem virtude. Seja isso que ocupe o meu pensamento. A ansiedade, ela desfoca o quê? O meu jeito de pensar. Se eu não penso corretamente, sob a perspectiva da soberania de Deus, o meu coração vai ficar atormentado. Uma outra libertação que eu esqueci de contar para vocês, que eu tive da ansiedade, na medida em que eu fui aplicando tudo isso à minha vida. É muito mais fácil pregar que aplicar, viu, gente? É muito mais fácil pregar que viver. Nesses anos de escola, eu gemendo para aprender isso aqui, eu sempre ruí muito minhas unhas. Quem me via de fora pensava: é um cara tranquilo. Mas qualquer pressãozinha na carne, eu não lembro mais a última vez que eu ruí uma unha. Não lembro mais. Para mim foi um milagre de Deus. Na medida em que eu vou aplicando isso. Tem alguns dias que eu me pego irritado com algumas situações da vida, com as pressões, e na hora eu lembro: isso é puro, isso é de boa fama, isso tem virtude, tem louvor, isso vai glorificar a Deus em minha vida, isso vai produzir frutos de arrependimento em mim. Se não, meu querido, na hora eu digo: Deus me perdoe, por estar murmurando, por estar questionando, por estar irado, por estar fora do eixo. Aí eu levo de novo tudo para Ele, com súplica, com orações e com gratidão, peço para Ele renovar, e
E é todo dia. Todo dia. Ok. O que eu faço depois? Olho os versículos anteriores, alguns capítulos anteriores e seguintes. O que eu vejo nos capítulos anteriores? Paulo mandando mulher parar de brigar, líder na igreja. Isso causa ansiedade na igreja, nossos relacionamentos quebrados, nossas amarguras. Quando um casal está brigado, você dorme bem? Quando você está contrariado com a sua mulher, você está triste com o seu marido, você consegue orar com ele? Você consegue orar com ela? As orações são interrompidas. A amargura gera ansiedade. Nos versículos seguintes, Paulo vai falar dos problemas que ele teve de fome, de nudez, problemas externos. Tiram a nossa paz. Problema financeiro, cheque que vai entrar, duplicata, funcionário que tem que pagar, o desemprego, a enfermidade, aquele exame que eu vou ter que fazer, que parece que é sério. Nos versículos seguintes, Paulo vai dizer: eu já vivi de tudo, no vale, no topo da montanha, fome, fartura, pobreza, riqueza, vivi de tudo, e eu aprendi a estar contente. Aprendi, é uma escola, onde eu preciso me matricular. Só os irmãos conseguem se matricular nessa escola, o ímpio infelizmente não consegue isso. Eu aprendi, o que Paulo aprendeu? Que eu posso tudo no Deus que me fortalece. Eu posso tudo no Deus que me fortalece. Quanto mais eu aprendo de Deus e de sua soberania, quanto mais eu aprendo quem Deus é, mais eu experimento descanso nele. É mais ou menos igual a história da Lúcia, a menininha, personagem dos escritos de C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia. Lúcia é uma menininha linda, que ama o leão, Aslan, que tipifica Jesus Cristo. Na primeira crônica que ela aparece, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, Lúcia é pequenininha, tem uma fé imatura, e ela vê o leão e se encanta. Ela ama o leão, ela passa a amar Jesus. Na outra crônica, ela já cresceu na intimidade com o leão, e ela é levada de volta para Nárnia, e num determinado momento ela está na floresta sozinha, e aí passa aquela juba pelas árvores distante dela, e ela já sente aquela alegria renovada. De repente o leãozão aparece, e ela abraça aquele leão, e ela rola na grama com aquele leão, aquela coisa deliciosa, e ela diz: poxa, Aslan, parece que você cresceu. E olha a resposta do leão: quanto mais você me conhece, maior eu pareço a seus olhos. Então, quanto mais você conhece quem Jesus Cristo é, a soberania, você começa a enxergar realmente um pouquinho do tamanho dele. E aí você percebe que suas circunstâncias, seus dilemas não são nada, e que ele tem poder para levar tudo. E aí você experimenta a paz que excede todo entendimento. Percebe? A gente está conversando com um texto bíblico, dividido em frases, olhando versos anteriores, versos posteriores. Agora você vai escrever o sentido original desse texto. O que esse texto significa? Paulo não falou sobre dízimo, Paulo não falou sobre ressurreição de Jesus, Paulo não falou sobre obediência aos líderes, Paulo não falou sobre o inferno, nem o diabo. Paulo falou sobre como ser curado da ansiedade, ou como enfrentar as preocupações dessa vida. Pronto. O que você vai escrever? Paulo ensina que para eu enfrentar as ansiedades e preocupações, eu devo levar tudo a Deus e pensar do jeito correto. O resultado é que eu experimentarei a paz que excede todo entendimento. Pronto.
Você escreveu em até 40 palavras o sentido do texto. É isso que o texto significa. Claro. Você não pode inventar nada da sua mente. É escrever o que o texto significa. Qual a aplicação para os ouvintes originais? Você leu todo o pano de fundo de Filipenses, lembra? Para quem Paulo escreveu, quais as circunstâncias dos ouvintes originais. Tinha gente brigando dentro da igreja, tinha gente que não queria servir uns aos outros, tinha gente preocupada com a perseguição do Império Romano. Quando Paulo escreve isso, quais são os efeitos no auditório original? Que independente do que me espera o futuro, perseguição do Império Romano, instabilidade política, econômica e financeira, eu preciso levar todas as minhas preocupações a Deus. Ele vai guardar meu coração e a minha mente. Se eu passarei fome, porque por amar a Cristo eu perco o meu trabalho e sou perseguido, aquele em quem eu me apoio me fortalecerá. Se eu enfrentar sede ou nudez, se eu for humilhado por amor a Cristo, aquele em quem eu me apoio guardará minha mente e meu coração. Aplicação para os ouvintes originais. As líderes brigadas, que deveriam receber a mediação de um conciliador, Epafrodito, tinham que entender que aquela amargura estava roubando delas a paz, a alegria, e que se elas levassem tudo a Deus em oração, seus pedidos com súplica, elas entenderiam que os seus pensamentos não passariam pelo filtro bom, puro, verdadeiro, lícito, de boa fama e com virtude. Elas se lembrariam da humildade em Jesus Cristo e se reconciliariam. Pode perceber que a maioria das nossas amarguras, as causas são tão pequenininhas. Briga conjugal, principalmente, são coisas tão pequenininhas que quando a gente passa pelo filtro tudo que é bom, puro e verdadeiro, você se torna alguém até mais leve de conviver, que você começa a tolerar um monte de coisinha. Não compensa eu entulhar esse pensamento ruim no meu coração. Deixa. Fui chamado para amar essa mulher do jeitinho que ela é, pecadora, que erra. Eu vou transbordar no meu amor por ela. Eu fui chamado para servi-la como Jesus me serviu. Vou servir essa mulher. E o dia que tiver difícil de servir, leve tudo a Deus, em oração, súplica e com ações de graças. Pronto, você escreveu a aplicação para os ouvintes originais. Quais podem ser as aplicações para os ouvintes de hoje? Nós vivemos instabilidade econômica, nós vivemos severas pressões culturais, nossos filhos crescem em grande pressão, adolescente, espinha no rosto, o corpo não se enquadra no padrão de corpo da nossa cultura. Os nossos jovens, passar na prova do Enem, onde vai passar, se vai viver longe dos pais, terminando a faculdade, se vai conseguir emprego, se não vai, se vai conseguir sustentar uma família, se não vai. Os adultos que têm filhos, e aí, vou perder emprego, não vou? Perdi o emprego, como é que vai ser o amanhã? Estou insatisfeito, sou mal remunerado. Olha a quantidade de pressão. Receita não bate com despesa. Muitas vezes a gente não está se entendendo. Estou entristecido com aquela pessoa que me feriu, me prejudicou. Chegou a velhice, e aí, você é abandonado? Meus filhos já não ligam para mim comigo saudável. E se eu adoecer, o que vai ser de mim? Percebe? Há muitas situações externas e internas que contribuem para assaltar de nós a alegria, a paz e o descanso. Então, quais as orientações desse texto para essas possibilidades de ansiedade que são reais? Escreva.
Ao fazer isso, você já viu a argumentação do texto? Já criou as ilustrações? Já criou a aplicação? Já criou a conclusão? Qual é a conclusão do texto? Quando eu levo tudo a Deus, a paz monta guarda no meu coração e na minha mente. Quando eu começo a pensar de acordo com a vontade de Deus, essa paz não somente monta guarda, mas ela agora está encarnada em mim. Eu sou uma pessoa que vive em paz. Uma coisa é você ter a paz te protegendo, outra coisa é você viver em paz. Você estudou o texto. Agora você vai pegar e colocar o texto numa estrutura homilética. Introdução, apresentar o tema, explicar o texto, que é a argumentação, através de pontos, e concluir. Concluir, finalizando o texto e aplicando para as nossas vidas. Qual é o tema desse texto? Como encontrar cura para a ansiedade? Ou experimentando libertação das preocupações. Você pode exercer sua criatividade na escolha do tema. Escolher o tema. Qual é a argumentação do texto? Quantos pontos principais? Eu vi 2. Para ficar livre da preocupação, eu preciso entregar tudo a quem resolve o problema. Tudo são os meus pedidos. E eu entrego através da oração, que é reconhecendo que Ele é soberano, através da súplica, que é levando as minhas angústias, e com ações de graças, na certeza de que Ele acolheu o meu pedido e atenderá no tempo dEle. E eu lido com a minha ansiedade, ponto 2, pensando do jeito correto, atacando não o sintoma, mas a causa, meu jeito de enxergar a vida. Filtro tudo que é bom, puro, verdadeiro, lícito, de boa fama. Mas tem um terceiro ponto. Eu lido com a ansiedade olhando para a gente madura e imitando o seu exemplo. O que aprendestes, o que vistes e ouvistes em mim, isso praticai. Nessa hora eu citaria Marco Aurélio Nadim, o exemplo do Saulo. O Saulo foi um homem que eu vi, que enfrentou situações econômicas muito difíceis, de grandes lutas, mas eu nunca vi o Saulo aqui na igreja reclamar, eu nunca vi o Saulo acusar Deus, eu nunca vi o Saulo se afastar da comunhão dos santos. Eu visito a casa do Saulo, tem um escritório que fica anexo à cozinha dele, a área, onde ele coloca as coisas de veterinário, vacinas, algumas coisas, e tem uma bancada de concreto, com um caderno aberto, com algumas canetas, e ao lado desse caderno, a Bíblia dele, já bem surrada. Todo dia, 5h30, 5h40 da manhã, ele está ali, antes de ir para o trabalho. Então, o que aprendestes, vistes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Eu observo gente mais madura e procuro assimilar aquilo que é bom para a minha vida. Você dividiu o texto, você não inventou nada. Eu levo tudo para Deus, eu começo a pensar do jeito certo, e eu olho para a gente mais madura e quero assimilar algumas coisas para a minha vida. A conclusão, a paz de Deus estará em mim. Já argumentei. Como é que eu vou colocar uma introdução nessa mensagem? Já pus o tema, já sei explicar o texto, agora eu quero uma introdução. Você pode introduzir a mensagem? Você leu Filipenses 4 para a igreja, para o seu público, no seu pequeno grupo, no seu discipulado, no seu trabalho, onde for, culto doméstico. Você pode introduzir direto na carta aos Filipenses. Paulo escreve essa carta para orientar uma igreja que tinha motivos reais para experimentar ansiedade e preocupação.
eles viviam um risco iminente de serem presos, perderem seus bens. O seu apóstolo principal estava preso, passando dificuldades, tinha briga interna dentro da igreja, eles tinham medo com relação ao amanhã, se perderiam trabalho, bens ou não. Ou você pode iniciar essa mensagem com uma introdução mais contemporânea. Por exemplo, você leu Filipenses, você já começa dizendo: a ansiedade é considerada pelos psicólogos como a mais perigosa doença do século. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 50% das pessoas que passam pelos hospitais sofrem determinados transtornos de ansiedade. A ansiedade é o mais urgente e o mais grave problema dessa geração. 9 em cada 10 brasileiros, dados do IBGE, do último censo, sofrem algum tipo de transtorno de ansiedade, do leve ao gravíssimo. 9 em 10. A ansiedade atinge todos. Os adolescentes enfrentam a ansiedade, espinhas no rosto, a briga com o espelho, a pressão da família com relação ao vestibular e ao Enem. Os jovens vivem a ansiedade: com quem vou me casar? Onde vou trabalhar? O mercado de trabalho vai me receber? Os casados vivem a ansiedade: a pressão da estabilidade financeira, a garantia no emprego, o estudo dos filhos, o namoro dos filhos na adolescência, o medo de perder o emprego. Os idosos vivem ansiosos: é o medo da doença, o medo da solidão. Você é aquele tipo de pessoa que o problema está longe, mas você pensa que ele já está à sua porta. Você é daquele tipo de pessoa que não tem problema, mas já cria um. Se você é desse tipo de pessoas, nesse texto de Filipenses, Paulo nos traz orientações sobre como nos vermos livres da ansiedade. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, experimentando a libertação dos males da ansiedade e da preocupação. Em primeiro lugar, Paulo diz que nós experimentamos a liberdade da ansiedade quando nós levamos tudo o que nos causa preocupação à pessoa que consegue resolver os problemas. Note que no versículo 6 em diante, Paulo diz que nós não fomos chamados para ficar preocupados, e é por coisa alguma. Não é para você preocupar com o futuro do filho, não é para você preocupar se vai conseguir arcar com as suas despesas desse mês, não é para você preocupar com o exame que você vai fazer amanhã, não é para você preocupar com coisas mínimas. E Paulo ensina que nós precisamos levar tudo ao conhecimento de Deus. Note que Paulo não disse que a gente não pode incomodar Deus somente com coisas grandes. Paulo disse que Deus não se importa com coisas grandes ou pequenas, porque para Ele tudo é importante. Tudo que diz respeito à nossa vida para Deus é importante, desde as coisas mais insignificantes a um resfriado. Se diz respeito à nossa vida, é importante para Deus. Então é para levar tudo diante de Deus. Mas a pergunta que você tem que responder é: como eu levo tudo diante de Deus? Paulo começa dizendo que nós temos que levar as nossas petições. Está no meio do verso 6. Levar as nossas petições significa que é tudo que nos preocupa, tudo que nos angustia, tudo que nos aflige, tudo que pode vir a nos preocupar, fez sombra de preocupação, leva até Deus, porque até um resfriado é importante. Como assim é importante? O próprio Jesus diz que Deus se deu ao trabalho de contar todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Se coisas que parecem ser tão irrelevantes são importantes para Deus, não há nada da nossa vida que não seja importante para Deus. Então é para levar todas as petições, e é para levar, em primeiro lugar, com a oração. Quando eu oro, eu reconheço que Deus é soberano, que Deus governa a história,
que Deus tem poder para cuidar da minha vida. Nesse momento eu contaria a ilustração de Lúcia, de Nárnia. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu vejo o quanto Ele é grande. E quanto mais eu vejo sua grandeza e sua glória, menos eu fico com medo. Nós levamos todas as nossas petições a Deus também pela súplica. Súplica é eu gemer, súplica é eu poder chorar, súplica é eu poder levar tudo do jeito que eu estou, na certeza de que Deus não vai me julgar, na certeza de que Ele não vai me jogar fora. É para eu levar tudo. Você pode levar essas súplicas ajoelhado, sentado, em pé, ao dirigir para o trabalho, ao estar num congestionamento, enquanto você põe roupa para lavar, enquanto você prepara os filhos para a escola, enquanto você lava a louça do almoço, enquanto você está na fila de um banco. Quando eu falo assim, eu estou ensinando as pessoas que elas podem se comunicar com Deus a qualquer lugar, em qualquer horário do dia, de qualquer jeito. Eu não preciso me ajoelhar e juntar as minhas mãos, não. E eu levo tudo a Deus com ações de graças. Gente, olha a importância disso aqui. Quando eu agradeço, eu estou dizendo que o meu gemido recebeu entrada na presença de Deus, e de que Deus atenderá o meu clamor. Ele vai dizer sim, Ele vai dizer não, ou Ele dirá espere. Mas uma coisa é certa: Deus ouviu minha oração e Ele atenderá o meu clamor. Todo aquele que pede recebe, o que bate a porta se abre, o que busca é encontrado. É garantia do Senhor Jesus. Pode orar. Em Romanos 8, Paulo diz que Jesus está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se tem uma ilustração, me referindo a Romanos 8. Mas nós lidamos com ansiedade não só entregando tudo à pessoa que resolve os nossos problemas, mas também lidando com a causa da nossa ansiedade. Nossas ansiedades e preocupações, elas afligem isso aqui, o jeito de pensar. Quando eu penso errado sobre a vida, sobre as circunstâncias, o meu coração sentirá errado, minhas emoções ficarão prejudicadas. Note o que o apóstolo Paulo nos diz no verso 8. Finalmente, irmãos, a oração eu associo esse finalmente. Tudo que é bom, puro, verdadeiro, e aí vai. Aí você explica. Não basta só eu orar, eu preciso lutar para pensar da perspectiva que Deus deseja para a minha vida. Aí você pode contar um testemunho. Eu contaria como ilustração o meu testemunho do que eu experimentei. Mas há um terceiro e último elemento que Paulo nos traz para experimentarmos a alegria e a libertação das preocupações e ansiedades. Aí você relembra, além de nós levarmos tudo à presença de Deus, além de nós começarmos a pensar corretamente, é importante que a gente observe pessoas mais maduras e imitemos o seu comportamento. Olha o que Paulo nos diz no verso 9. Aí você lê: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso praticai. Aí você explica: Paulo ensinou para essa igreja que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode, como ilustração, citar ou levar a igreja para abrir 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, verso 24 em diante, nós temos a biografia de Paulo. Sofri naufrágio, açoite, chicote, pedrada, espancamento, humilhação, frio, nudez, picado por cobra, abandonado por falsos irmãos, perseguido por outras pessoas, o inferno. Além de todos esses problemas externos, tem preocupação interna, porque eu sofro pela igreja, assediada por falsos mestres o tempo todo. Eu sofro, mas tudo posso naquele. Aprendi a viver contente. Aprendi.
é uma escola, é um aprendizado. E você pode estimular a igreja. Comece agora. Comece agora. E eu concluo essa mensagem mostrando para vocês os resultados na vida de todos aqueles que colocam suas preocupações na presença daquele que tem poder para resolver, que começam a pensar de um jeito diferente e que imitam pessoas mais maduras. Versículo 7 diz que a paz de Deus vem de Deus, ela excede qualquer entendimento humano, ela não é compreensível e nem é facilmente explicada. Você já notou que quando você vai explicar algo que Deus fez em sua vida, você se sente tão pequeno na palavra, falta palavras, porque é grande demais. Só eu sei o quanto eu sofri roendo unha, só eu sei o quanto a ansiedade me fez mal, me levou a uma sobrecarga de trabalho, a uma sobrecarga emocional, prejuízo para minha família, só eu sei. E só eu sei o quanto a cura de Deus foi milagrosa sobre mim. E por fim você vai dizer para as pessoas, olha aí, como Paulo termina no versículo 9, e o Deus da paz será convosco. Se você leva tudo em oração, você está concluindo, a paz de Deus vai guardar você. Mas se você aprende a viver como discípulo, a pensar como discípulo, a agir como discípulo, você não terá a paz só te guardando, você será uma pessoa marcada pela paz. Você vai ter aprendido o contentamento, e o contentamento significa que você aprendeu que Deus tem poder para te guardar em toda e qualquer circunstância. Eu termino essa mensagem trazendo uma aplicação final. Se você está vivendo circunstâncias difíceis, se o teu filho está indo para um caminho difícil, se você está vivendo um processo de enfermidade, se a sua empresa está com complicações financeiras, se você está desempregado, se você fará um exame muito sério essa semana e tem medo do diagnóstico que virá, se os seus filhos estão saindo de casa e você não sabe o que vai acontecer com eles amanhã, ou se você é simplesmente uma pessoa que consegue só pensar e sentir preocupação, eu quero convidar você a considerar reaprender a sua jornada em Deus. Leve tudo a Ele, todos os dias, em todos os momentos. Policie seu jeito de pensar, dê um reset no seu jeito de pensar. Comece a reaprender a pensar da ótica de Deus e comece a observar gente que às vezes enfrenta situações muito mais duras que a sua, mas vive em paz. Procure saber por que essas pessoas vivem em paz e comece a perseguir a imitação dessas pessoas. Sabe o que vai acontecer? Inicialmente você será guardado pela paz, mas durante o caminho você se tornará alguém de paz.